Antes do caos digital do Notpedia, já existia um alerta silencioso sobre os perigos da confiança cega na tecnologia. Nos anos 70 e 80, a radioterapia vivia uma revolução. Saía do controle manual de aparelhos de raio-x para sistemas computadorizados muito mais precisos. Equipamentos como o Terac 6 e o Terac 20 representavam esse salto. Eles prometiam tratamentos mais rápidos, eficientes e seguros. Era a medicina entrando de vez na era do software. Nesse cenário entra o Terac 25, desenvolvido pela AECL, como a joia da engenharia médica. Ele era menor, mais moderno e totalmente controlado por software, algo revolucionário para a época. Diferente de seus antecessores, que mantinham diversas travas físicas de segurança, o novo modelo confiava na lógica digital para evitar erros. A promessa era simples: menos hardware, menos falhas mecânicas. O futuro parecia elegante, limpo e inteligente. Mas foi exatamente aí que a semente do erro foi plantada. A decisão de remover camadas de proteção física não foi apenas técnica, foi filosófica. Acreditava-se que, se o código estivesse correto, não haveria necessidade de barreiras redundantes. A engenharia apostou que o software seria mais confiável do que engrenagens e sensores. Era a hybris da modernidade tecnológica, substituir o tangível pelo invisível. Na época, consolidava-se um mito perigosíssimo: hardware se desgasta, software não. Como o código não enferruja nem quebra, assumiu-se que ele seria inerentemente seguro após validado. Acabavam ignorando que um erro lógico nasce com um sistema e permanece oculto até ser ativado. Diferente de uma peça defeituosa, um bug ele pode esperar silenciosamente pelo momento exato para causar desastre. Quando isso acontece, não há trava física para impedir esse impacto. Os primeiros sinais de que alguma coisa estava errada surgiram quase que de forma inacreditável. No Kempstone Regional Medical Center, em Marietta, uma paciente relatou ter sentido fogo no peito, segundos após o início do tratamento. A máquina indicava que nenhuma dose havia sido administrada, o visor mostrava 0. Para o sistema, nada havia acontecido, mas o corpo da paciente contava outra história. Diante da denúncia, a reação da AECL não foi de investigação urgente, mas foi de negação imediata. A empresa afirmou que era impossível o Terac 25 aplicar uma superdosagem naquela configuração. Sem registros claros de erro, sugeriu-se que o problema poderia ser percepção da paciente. Médicos começaram a duvidar do próprio relato clínico. A tecnologia, aparentemente perfeita, falava mais alto do que a vítima. Esse padrão acabou se repetindo em outros hospitais, sempre cercados por incertezas e descrédito. A ausência de alarmes claros ou relatórios detalhados fortalecia a narrativa de que não havia falha real. Em vez de considerar uma vulnerabilidade sistêmica, tratava-se cada caso como um evento isolado. O software ele não acusava erro crítico, logo o erro ele não existia. Era o início de um gaslighting institucional, onde a máquina era considerada mais confiável que o ser humano. No meio desses incidentes surgiu um código enigmático na tela: Malfunction 5.4. Para os operadores, aquilo não significava perigo iminente, mas só um erro operacional comum. O treinamento orientava a pressionar P, de Proceed, e repetir o procedimento. O problema é que, ao fazer isso, a dose ela podia ser aplicada novamente, potencialmente dobrando uma carga já letal. Um simples comando transformava um aviso obscuro em uma sentença irreversível. O caso que marcou definitivamente a história foi o de Ray Cox. Durante o tratamento, algo deu errado quase instantaneamente. O monitor de vídeo estava ligado, o áudio de alerta não funcionava e não havia qualquer sinal claro de perigo. Em segundos, ele sentiu uma dor insuportável e correu em direção à porta da sala. Do lado de fora, a equipe ainda estava tentando entender o que tinha acontecido. O mais perturbador é que esse tipo de erro ele não atingia os operadores mais inexperientes. Pelo contrário, ele acontecia justamente com os mais rápidos e confiantes. A máquina ela respondia de maneira diferente quando certos comandos eram inseridos com agilidade extrema. A experiência que deveria ser um fator de segurança acabava se tornando um gatilho. Era a armadilha perfeita: quanto melhor o profissional, maior o risco invisível. O problema estava no design da interação. A operadora digitou X, percebeu o erro, corrigiu para E e pressionou Enter rapidamente.
Tudo isso em menos de 8 segundos, algo comum para alguém habituado ao fluxo do sistema. O software, porém, não lidava corretamente com essa sequência acelerada. Uma condição de corrida era ativada silenciosamente, preparando o desastre. Nesse momento, a falha humana encontrou a falha de design. Não houve sabotagem, imprudência ou descuido deliberado. A máquina não avisou, não bloqueou e não impediu. E quando Ray Cox sentiu o impacto da radiação, já era tarde demais para corrigir. A virada da história começa quando alguém decide não aceitar a explicação confortável de falha elétrica. No hospital de Tyler, no Texas, o físico médico Fritz Hager desconfiava que havia algo mais profundo acontecendo. As versões oficiais não batiam com os sintomas dos pacientes. Em vez de culpar a rede elétrica ou o operador, ele escolheu investigar a própria máquina. Foi ali que um físico virou na prática um hacker. Hager, ele passou noites e noites tentando entender o comportamento do Terac 25. Ele não tinha acesso ao código-fonte nem às ferramentas internas da fabricante. O que tinha era método, paciência e desconfiança. Repetia sequências de comandos, variava o tempo entre as teclas, anotava cada reação do sistema. Era um trabalho quase forense, tentando arrancar uma confissão de uma máquina silenciosa. O momento mais perturbador veio quando ele conseguiu reproduzir o erro. Se digitasse o comando devagar, tudo acontecia como esperado. Mas se inserisse e corrigisse parâmetros rapidamente, a falha acontecia. A máquina aceitava a configuração visualmente correta, mas internamente mantinha estados inconsistentes. Era a confirmação macabra, não era azar, não era elétrica, era lógica. À medida que casos se acumulavam, hospitais começaram a trocar as informações entre si. Não tinha fóruns online ou grupos instantâneos, mas tinha cartas, telefonemas e reuniões técnicas. Aos poucos, os relatos começaram a coincidir. Códigos de erros semelhantes, sintomas idênticos, respostas evasivas da fabricante. A narrativa isolada se transformava em padrão, e o silêncio da empresa começava a soar como omissão deliberada. Para conseguir entender o desastre, é preciso olhar debaixo do capô. O problema central era uma condição de corrida, a famosa Race Condition. O software processava o teclado, atualizava rapidamente os parâmetros na tela. Já o sistema que controlava o posicionamento físico do feixe levava cerca de 8 segundos para sincronizar essas informações. Nesse intervalo invisível, o comando de disparo podia ser executado com dados inconsistentes. Imagine duas engrenagens que deveriam girar juntas, mas uma responde em milissegundos e a outra em segundos. Se o operador digitasse e confirmasse rápido demais, o sistema acreditava estar configurado corretamente. Porém, o componente físico ainda não havia ajustado sua posição interna. O resultado era um feixe de alta energia liberado sem os filtros adequados. Um simples descompasso temporal se tornava uma descarga letal. E talvez o detalhe mais assustador seja o estrutural. O código que controlava uma máquina capaz de emitir radiação letal foi escrito essencialmente por um único programador. Não havia revisão de código formal, nem uma equipe robusta de validação independente. O software era descrito depois como confuso, sem modularização clara, um verdadeiro spaghetti code. A tecnologia que prometia substituir as falhas humanas carregava desde o início as fragilidades humanas em sua própria lógica. A pressão pública e médica finalmente obrigou as autoridades a agirem. O FDA interveio, investigou os incidentes e declarou o Terac 25 como defeituoso. A máquina passou por recall, modificações obrigatórias e novas exigências de segurança. Pela primeira vez, o discurso da infalibilidade do software foi questionado por um órgão regulador. O mito da perfeição digital começava a ruir diante dos fatos. Mas o desfecho jurídico deixou um gosto amargo. Apesar das mortes e dos danos irreversíveis, ninguém foi preso. A empresa responsável enfrentou processos civis, acordos e desgaste reputacional, mas não houve punição criminal proporcional ao impacto. Com o tempo, a marca foi absorvida e reestruturada. Para as vítimas, a sensação era de que a responsabilidade se diluiu na burocracia corporativa. O verdadeiro julgamento aconteceu na indústria de engenharia e desenvolvimento. O caso, ele se tornou estudo obrigatório em cursos de computação e segurança. Ele consolidou a ideia que código não é abstrato, ele produz efeitos concretos no mundo físico. Testes unitários, validação independente, redundância e auditorias deixaram de ser vistos como excesso de zelo. São camadas éticas que protegem vidas. A lição final, ela é simples, mas é brutal.
Código é consequência. Cada linha escrita carrega impacto potencial além da tela do computador. Não confie cegamente no software, especialmente quando ele lida com algo crítico. Sistemas complexos precisam de múltiplas barreiras, inclusive físicas. Porque quando a lógica falha, o mundo real paga o preço. Se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário falando qual é o próximo assunto, pessoa, empresa e história que você quer que a gente venha aqui no nosso canal contar, que a gente vai trazer para vocês. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum dos muitos conteúdos que a gente publica aqui no nosso YouTube e principalmente quarta-feira, meio-dia, sai um vídeo novo para vocês contando alguma história. E toda terça-feira às 18 horas nós temos live aqui no YouTube para falar sobre todas as notícias da tecnologia que aconteceram nessa semana. Então eu espero você na live terça-feira às 18 horas.